Olá, futuro universitário! Bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Soma Online. A aula de hoje é sobre o fim da União Soviética e a desagregação do leste europeu. Uma temática um pouco complexa, mas que é cobrada com uma relativa superficialidade, pois é um processo muito extenso, cujas consequências são sentidas até os tempos atuais e, portanto, algumas questões ainda precisam ser pensadas e elaboradas. Mas vamos dar início e entender como isso pode aparecer para a gente. Para começar, vamos falar sobre o processo de desestalinização. Stalin morreu em 1953 e essa é uma questão importante. Muitas vezes associamos a União Soviética a um modelo de governo como se em todo o período de sua existência a União Soviética tivesse sido governada da mesma forma, o que é um equívoco. É preciso separar a política adotada por Stalin e aquela adotada pelos seus sucessores. E é este o ponto que vamos trabalhar agora. Stalin morre em 53 e a partir de 53 nós vamos observar uma mudança significativa acontecendo dentro da política soviética. Nikita Khrushchev foi indicado líder do Partido Comunista, se tornando a autoridade máxima da União Soviética. O novo líder condenou o culto da personalidade, a repressão política e o autoritarismo de Stalin, dando origem a um processo conhecido como desestalinização. Essa é uma questão muito interessante. O que acontece é o seguinte: a política adotada pelo Stalin era uma política muito centralizadora, autoritária e partia do princípio da eliminação de todo e qualquer opositor político. Campos de concentração de trabalho forçado eram utilizados, uma repressão e uma censura extrema também aplicada. O que acontece é que o Khrushchev entendia que esse modelo adotado pelo Stalin, ele gerou consequências negativas, como por exemplo o fato de que com a morte de Stalin, a União Soviética para e se mobiliza como se tivesse ali ficado órfão. Ou seja, esse personalismo dentro da política, ele começa a gerar resultados não tão produtivos assim. O processo de stalinização, ele foi muito importante e ele trouxe à União Soviética um novo fôlego. É como se eles tivessem perdido as amarras que prendiam todo o desenvolvimento soviético à imagem, ao culto à personalidade de Stalin. Khrushchev mantinha a defesa da existência de diferentes vias para o socialismo, aceitando o não alinhamento, mostrando dessa forma uma maior flexibilidade. Para o Khrushchev, o socialismo não precisava ser aplicado apenas dentro dos moldes que eram utilizados na União Soviética. E há uma perspectiva também de que era possível ter uma terceira via e que isso não seria um problema. Essas relações têm uma ligação também próxima com a China, que tinha feito a sua Revolução Chinesa, adotado um sistema socialista, mas dentro da lógica do maoísmo, dentro de um princípio adequado à realidade chinesa. Até o presente momento, até a morte do Stalin, existia um atrito entre a União Soviética, que não aceitava essa autonomia chinesa. E agora não. O Khrushchev ele parte do princípio que é possível e é preciso existir essas diferenças para que o socialismo, então, possa se disseminar em todo o mundo. Essa é uma questão muito interessante que, quando cobrada, pode gerar dúvida para muitos estudantes, mas você vai ficar ligado nessa e vai acertar a questão. Mas vamos dar continuidade ao processo? Khrushchev foi destituído do poder em 1964, assumindo Brezhnev. Brezhnev, quando ele assume, ele vai transformar essa lógica, essa dinâmica política. O governo de Brezhnev, ele vai governar entre 1964 e 1982. Retomada do centralismo administrativo, eliminação das medidas de abertura implementadas pelo governo anterior, valorização da burocracia e a repressão dos dissidentes. Portanto, Brezhnev ele retoma alguns princípios do autoritarismo que advinham do período anterior ao governo de Khrushchev. Isso naturalmente vai ter inclusive um reflexo na própria dinâmica da Guerra Fria. Os momentos de tensão vão se acentuar em alguns momentos específicos. Agora, é importante notar que, além deste autoritarismo vigente, existe uma outra questão ligada ao contexto da Guerra Fria que marca o governo de Brezhnev. No início dos anos de 1980, o presidente norte-americano Reagan retomou a política de intimidação, reiniciando a corrida armamentista com o programa militar denominado Guerra nas Estrelas.
Esse é um momento interessante, pois a ideia da coexistência pacífica, e se você ficou com alguma dúvida, volte à aula de Guerra Fria, tire essa dúvida, pois é um período muito importante. A coexistência pacífica foi um momento onde as tensões diretas entre a União Soviética e os Estados Unidos ficaram um pouco mais tênues, um pouco mais amenas. Mas o que aconteceu? Com a adoção da política um pouco mais agressiva de Reagan, Brezhnev também vai adotar esse tipo de postura. E qual é a consequência? Um último momento de grande tensão dentro do cenário da Guerra Fria. Agora, essa tensão ela vai resultar em um processo muito problemático e destrutivo dentro da União Soviética, pois a proposta de Reagan da Guerra nas Estrelas implicou em um grande desenvolvimento técnico-científico. E é nessa hora que nós vamos ver a União Soviética vendo seu declínio ser anunciado. Durante o governo de Brezhnev, a União Soviética começou a apresentar um crescente atraso tecnológico e econômico ante as economias capitalistas mais desenvolvidas, países da denominada Terceira Onda. Esse é um dos principais fatores que levaram a União Soviética a vivenciar sucessivas crises que contribuíram para o seu fim. Essa é uma questão também importante. O que seria essa terceira onda? Essa terceira onda seria um novo momento do desenvolvimento industrial, onde nós vamos ver a incorporação de alguns outros países, como por exemplo países asiáticos, em uma onda tecnológica muito pautada no desenvolvimento do sistema de informações, na robótica. E aí, neste processo, a União Soviética ela começa a apresentar um certo desequilíbrio, pois boa parte dos seus investimentos também vão para o setor tecnológico, mas sobretudo para os investimentos na área bélica, no setor bélico. Fique ligado, porque essa é a grande diferença. Enquanto os países capitalistas produzem tecnologia e essa tecnologia ela ultrapassa a sua finalidade em si, seja o setor aeroespacial, seja o sistema de informações, e ele chega até o consumidor final, se tornando, portanto, uma tecnologia voltada para o consumo. No caso da União Soviética, essa ligação não foi tão estreita e acabou gerando algumas consequências. Vamos ver? O governo de Gorbachev, 1985-1991. A União Soviética era marcada pelo excesso de centralismo e a limitação da produtividade, especialmente em relação às indústrias de bem de consumo e aos produtos agrícolas. Essa era uma questão importante, como disse anteriormente, essa questão do desenvolvimento tecnológico não acompanhou o desenvolvimento do setor de produção de bens de consumo. E o problema é que os grandes investimentos em determinados setores, como o setor armamentista, acabaram resultando na questão de que, dentro da União Soviética, eles produziam às vezes as bombas mais potentes, os armamentos mais eficientes, mas a população tinha crises de abastecimento e passava muitas vezes fome. Esse é um contraste interessante e importante que deve ser observado. O desenvolvimento de uma nova dinâmica tecnológica provocada pela terceira revolução industrial não foi acompanhada pela produção planificada, pois a maior parte dos investimentos continuou privilegiando o armamentismo. E com isso o que aconteceu é que Gorbachev ele se viu num beco sem saída. O modelo adotado pela União Soviética já não era mais capaz de enfrentar frente a frente o poder dos Estados Unidos. O mundo tinha mudado, as relações com a tecnologia tinham mudado. A ideia da economia planificada mostrou-se insuficiente para dar conta dessa demanda deste novo mundo. E o resultado foi a proposta por parte de Gorbachev de um processo de abertura. Esse processo de abertura ele vai ser pautado a partir de algumas medidas, que são a perestroika e a glasnost. A perestroika pode ser definida da seguinte forma: a reestruturação econômica da União Soviética deveria acontecer por meio de reformas que visavam buscar meios de aquecer a economia e promover a abertura econômica. Portanto, a perestroika é aquele primeiro passo no processo de abertura econômica. Já a glasnost pode ser definida da seguinte forma: a sociedade deveria participar ativamente dos problemas de administração com a redução da censura política.
Ações contra a corrupção e a ineficiência administrativa também foram executadas, que eram grandes problemas enfrentados pela União Soviética. O que acontecia é que o excesso burocrático, a vida burocrática do Estado, muito fechado, concentrado apenas nas possibilidades de ação do Partido Comunista, acabaram levando a uma instituição corrupta, pouco clara, pouco transparente. E a vida política começa a se mostrar pouco eficiente dentro de sua proposta. A população não consegue sentir cada vez mais o resultado positivo desse tipo de centralização. Então a glasnost, que é a ideia da transparência, ela vem exatamente trazer essa perspectiva de que a vida política precisava se tornar mais clara para os soviéticos para que a própria confiança fosse restabelecida. E nesse momento vale ressaltar que quando tratamos do território russo, estamos tratando de uma realidade, mas pensando que a União Soviética ela também vai aglutinar outras nacionalidades que faziam fronteira com a Rússia, a situação ela começa a ficar mais complexa, pois essa ineficiência da atitude política, esses problemas econômicos, eles acabaram resultando numa questão importantíssima, que é o retorno de um discurso nacionalista. De repente, essas nacionalidades começam a entender que talvez a liberdade e a autonomia fosse o caminho para que eles pudessem resgatar algum tipo de desenvolvimento ou de projeção de desenvolvimento. Então, a ideia da unidade soviética, ela também está sendo colocada em xeque. E daqui para frente, provavelmente as questões vão ficar mais acentuadas. A forma descoordenada de aplicação das reformas acabou provocando a queda da produção, do consumo, da renda, do produto interno bruto, o surgimento de um mercado paralelo e o aumento da criminalidade. Os soviéticos passaram a conviver com a inflação, o desemprego e o emprego formal. E, naturalmente, todos esses problemas resultaram no enfraquecimento sistêmico da União Soviética e do fortalecimento destes movimentos nacionalistas. E o resultado disso nós vamos ver em 1991, com o fim da União Soviética. O fim da União Soviética representa, inclusive, a ascensão dessas outras nacionalidades que passam, então, a exercer sua autonomia. É um fim de um período histórico muito importante e que deixou marcas na forma como nós enxergamos o mundo hoje. Inclusive, é uma coisa importante que a gente pare e pense. Quando a gente fala sobre o socialismo, nós associamos sempre as experiências socialistas a duas questões básicas: a União Soviética como sendo a grande experiência e a de maior proximidade, que é a experiência cubana. Mas o meu toque aqui, a minha dica para você, aluno, é não restringir a nossa visão sobre a aplicação do socialismo apenas a essas duas realidades. É importante perceber que o leste europeu foi afetado por essa dinâmica, que a China também adotou um modelo socialista e nós temos então outros exemplos para que a gente possa discutir as aplicações e limitações do mundo socialista de uma forma um pouco mais ampla. E essa é uma questão muito importante, tanto que nosso próximo passo é perceber como que o fim da União Soviética, esse processo de desagregação da União Soviética, de fim daquela política autoritária tomada por anos a fio, também afeta e resulta na desagregação do leste europeu, até então basicamente dominado pela força soviética. As mudanças no leste europeu. As propostas reformistas de Gorbachev levaram à eclosão de movimentos nacionalistas no leste europeu. Esses movimentos nacionalistas eles vão acontecer de várias formas distintas, alguns com uma dose maior de violência, outros com uma dose menor, alguns com uma perspectiva de reintegração ao mundo capitalista e outros vão discutir novas e outras formas de se aplicar o socialismo. Portanto, quando a gente fala neste processo de fragmentação do leste europeu, é importante entender sua complexidade e diversidade. Vamos a alguns exemplos? A autonomia da Romênia foi conquistada através de um movimento radical que culminou na execução de seus governantes. Já na Polônia, as mudanças ocorreram com relativa tranquilidade. Ainda nos anos de 1980, o sindicato Solidariedade retomou a questão do socialismo democrático por meio de manifestações.
Só um detalhe importante, na Polônia a gente fala numa relativa paz, mas há uma discussão, há uma intensidade neste processo de rompimento com a dominação soviética. Só não foi tão agressivo quanto da Romênia. E é interessante porque no caso da Polônia, o que o Solidariedade ele vem mostrar? Que o problema em si para o polonês não era necessariamente o socialismo, mas a intervenção soviética. Então, a ideia era tentar reconstruir a dinâmica política, mantendo princípios socialistas, mas trazendo uma proposta democrática e que a participação da população fosse fundamental para os desdobramentos políticos. Agora, um outro detalhe importante é a desintegração da Iugoslávia. O processo de desintegração da Iugoslávia foi marcado por violentos conflitos étnicos e resultaram na instabilidade política e econômica na região. O mapa mostra pra gente várias novas nacionalidades se organizando em torno de novos países. E a consequência disso é muito complexa, porque o que acontece é que no caso da antiga Iugoslávia, o processo de fragmentação, ele foi um processo onde as disputas locais em relação às nacionalidades presentes foram muito intensas. Então, a estabilidade pós-fragmentação, ela se tornou um sonho quase que inalcançável. A Iugoslávia, no momento em que ela se fragmenta, ela deixa um legado de instabilidade que vai perdurar por toda a década de 90, avançando até os anos 2000. As fronteiras dessa região ainda são fronteiras em constituição, em estabilização. E essa também é uma questão interessante que você deve compreender. As mudanças políticas e econômicas no leste europeu acabaram resultando no crescimento do desemprego, inflação, aprofundamento das desigualdades sociais e conflitos étnicos e políticos. Essa situação estimulou movimentos migratórios em direção aos países ricos da Europa Ocidental na década de 1990, um dos legados deixados por este processo. Da mesma forma que este é um legado negativo no leste europeu, temos uma situação similar na antiga União Soviética. Após a desintegração, o fim da União Soviética, o legado do declínio econômico, o legado da máfia, da falta de empregos, das atividades ligadas a toda e qualquer possibilidade de sair de um quadro de miséria, fazem parte da realidade, principalmente da década de 90 da Rússia e dentro do leste europeu também. As correntes migratórias na década de 90, elas representam talvez um momento mais interessante de movimentação da população dentro do território europeu no final do século. E pode ser cobrado tanto numa questão de história como com uma relação próxima à geografia. Então fique ligado. E essa foi a aula de hoje. Não deixe de conferir o seu material, fazer os exercícios e nos vemos na próxima aula. Um beijo!